Olá, veja agora nesta edição de retrospectiva o resumo das audiências da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que aconteceram em junho deste ano. Está começando o Jornal da Câmara. No mês de junho, foram realizadas as audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para 2017. Na ocasião, todas as coordenadorias da administração foram apresentadas em conjunto pela Secretaria de Governo. As coordenadorias, na verdade, elas têm um papel de fomentar as diversas políticas setorizadas da Prefeitura, da cidade de Guarulhos, como a Defesa Civil, por exemplo. E como fizemos no ano passado, condensamos todas as coordenadorias numa audiência só, para que ficasse mais fácil até das pessoas entenderem o papel das coordenadorias. Porque elas não têm grandes orçamentos, porém têm papéis estratégicos, como disse aqui a Defesa Civil, no combate à questão das enchentes, dos grandes acidentes, na prevenção de acidentes, no acompanhamento das ocupações de área de risco. Então, todo esse papel é desempenhado pelas coordenadorias. Então, nós temos aqui hoje a oportunidade de apresentar o que cada uma delas faz na cidade de Guarulhos. Elas têm um orçamento suficiente para coordenar essas políticas setorizadas, como relações internacionais, relações federativas, compras e contratações. Todas essas coordenadorias, elas têm um papel de fazer a relação da Prefeitura, da cidade de Guarulhos com órgãos externos, por exemplo, relações internacionais. Articula todas as políticas em que a cidade participa de forma direta ou indireta a nível internacional. E essa política, obviamente, compõe de forma matricial as demais secretarias, a política das demais secretarias da cidade. O secretário ainda apresentou as principais diretrizes e o orçamento previsto para cada coordenadoria. A Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários, com um valor de R$ 1.256.897,17. A Coordenadoria de Relações Federativas está com um orçamento de R$ 425.652,78. Coordenadoria de Relações Internacionais, com um orçamento de R$ 338.109,21. A Coordenadoria de Política para Mulheres, com um orçamento de R$ 3.632.976,43. Fundo Social de Solidariedade, com um orçamento total de R$ 10.190.434,40. Coordenadoria da Igualdade Racial, com um orçamento de R$ 1.265.946,47. A próxima Coordenadoria da Juventude, com um orçamento de R$ 1.301.534,88. Coordenadoria de Políticas para Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, com um orçamento total na ordem de 1,5 milhões. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, com um orçamento de R$ 5.314.445,12. Próxima coordenadoria, a coordenadoria recém-criada também, aprovada nessa casa, vereador, a Coordenadoria Geral de Licitações e Contratações, com um orçamento de um pouco mais de 6,8 milhões. Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, mais popularmente conhecida como PROCON, com orçamento total de R$ 483 mil. A vereadora Genilda, do PT, sugeriu mudanças na estrutura administrativa do governo. O secretário de governo também sabe da minha posição, porque enquanto secretário eu também defendia isso dentro do governo,
E reafirmo que a gente precisa talvez repensar no futuro, talvez não agora, essa organização dentro da prefeitura, com algumas coordenadorias, porque o que eu percebo hoje? Eu estava dizendo para o Tiago aqui agora, a coordenadoria, a temática vai para a coordenadoria, como ela não tem o papel de secretaria, ela depende muito da articulação e da boa vontade do secretário articular com a coordenadoria. Então, talvez pareça muito mais a pena no futuro a gente repensar um pouco essa organização, porque talvez, se fosse como uma ação estratégica de governo, talvez tivesse mais força de acontecer a temática do que através da própria coordenadoria, como eu disse aqui agora para o Tiago. Não que eu tenha nada contra as coordenadorias, mas eu acho que a gente precisa talvez repensar um pouco esse modelo, em alguns casos, não são todos, mas pulveriza demais a temática, e a temática fica enfraquecida porque ela fica isolada, né? Eu já fui coordenador do Fundo Social, já passei por lá, estou na assistência social, fui da assistência social, passei por lá, sei qual é a diferença entre coordenadoria e secretaria. Essa é uma mesmo que eu defendo a fusão. O Benê sabe disso, defendo desde há 4 anos que a coordenadoria do Fundo Social tem que ser fundida com a Secretaria de Assistência Social, e porque fica a ação social pulverizada, não consegue dar efetividade e não consegue a articulação muitas vezes necessária para que aquilo aconteça. Então, talvez, só como sugestão, reafirmar, né, para que a gente possa repensar isso. A questão da estrutura das coordenadorias. Como eu disse, gestão do governo como um todo é um desafio imenso. Então, eu usei aqui o exemplo da Coordenadoria da Juventude. Se nós acharmos que a Coordenadoria da Juventude vai ter o orçamento necessário para articular a política para a juventude, nós vamos cometer um grande erro, porque a assistência social desenvolve política para a juventude, o transporte desenvolve política para a juventude, a educação desenvolve política para a juventude, a saúde desenvolve política para a juventude. E é nessa matricialidade de governo que nós precisamos trabalhar as políticas para a juventude. Então, o desafio que está colocado para nós é articular através das coordenadorias, junto com as secretarias, que se valorize a política para a juventude. Então, esse é o desafio. Senão, nós vamos ficar criando subsecretarias, subprojetos o tempo todo. A coordenadora da Igualdade Racial, Edna Roland, aproveitou a audiência para divulgar o serviço do SOS Racismo. Nós inauguramos na semana passada o SOS Racismo, serviço que foi criado a partir da Lei 7.309, de iniciativa do Poder Legislativo, com a colaboração e participação da então Comissão de Defesa da Igualdade Racial, da qual o COMPIR, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, e a própria Coordenadoria da Igualdade Racial tiveram uma participação. Esse serviço é um serviço de defesa, é um serviço de proteção às vítimas do racismo, da discriminação religiosa e outras formas de intolerância. E o serviço está em funcionamento no nosso centro de referência, Chiquelela, que fica na Timóteo Penteado 4114, né? Nós precisamos, obviamente, de condições para fortalecer esse serviço e poder atender da melhor forma a toda a população do município, mas queria dizer que é uma grande vitória para a cidade de Guarulhos. Nós somos talvez a segunda cidade do estado de São Paulo a contar com um serviço do SOS Racismo. Já a coordenadora da Mulher, Maria Helena Gonçalves, relembrou casos de estupro que ganharam atenção da mídia recentemente e destacou o trabalho realizado pela coordenadoria com o fim de reverter a cultura machista na sociedade. A Coordenadoria da Mulher, ela atende a mulher em situação de violência, né? De um modo geral, todas as formas de violência doméstica,
né? Porque a violência urbana não passa pelo poder executivo, passa mesmo pela justiça. Mas a coordenadoria da mulher pela Casa das Rosas, Margaridas e Betes, que aliás é um equipamento muito antigo na cidade, das primeiras iniciativas de políticas para mulheres, foi criado ainda em 2001, né? Quando nem havia um organismo nacional, aliás, agora parece que já não há mais também no âmbito nacional, né? Parece que já se dissolveu. Mas eu acho que o fundamental é a gente destacar que por trás dessa violência sexual e outras agressões contra a mulher, outras formas de agressão e aquelas que não são visíveis, né? Que são as restrições para não deixar a mulher acessar aos seus direitos plenos de cidadã, eu queria destacar que o nosso trabalho lá não se refere apenas a contribuir para a autonomia financeira da mulher, apesar disso ser muito importante, né? Mas também para reflexões e outras formas de apoio para que as mulheres possam superar essa cultura do machismo, né? A cultura machista, não precisa ter vergonha de falar isso. Nós temos que dizer que predomina ainda na nossa sociedade uma cultura machista que convence, né, as pessoas de que os homens são melhores do que as mulheres e de que os homens têm direito de mandar, que a vontade deles é lei e que mulher é de segunda categoria e tem que se submeter. É isso que está na raiz da violência explícita e de todas as outras violências. Na audiência da Secretaria de Governo, foi anunciado um orçamento de R$ 38 milhões para a pasta. Já as receitas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico estão estimadas em R$ 4 milhões e 950 mil. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Saneamento Básico de Guarulhos também apresentou sua previsão de orçamento, de R$ 8 milhões e 700 mil. E no próximo bloco, confira outras audiências da LDO realizadas no mês de junho. Mas voltamos já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. No dia 6 de junho, a Secretaria de Meio Ambiente apresentou sua previsão orçamentária para 2017. O secretário da pasta, Luiz Henrique Zanetta, enfatizou a participação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente no planejamento do setor. A Secretaria, de fato, ela tem um orçamento anual extremamente restrito e o cenário atual, presidente, não nos permite planejar nenhum grande salto
nessa execução orçamentária, até porque a execução do orçamento anual é extremamente disputada por prioridades tão importantes quanto as melhorias ambientais. Bom, de recursos próprios, a LDO traz 29.165.892,16 e o Fundo Ambiental repete na LDO um padrão dos últimos anos, porque agora é que finalmente nós estamos conseguindo equalizar o plano de aplicação de recursos do Fundo Ambiental com a realidade orçamentária. E nossa proposta para o segundo semestre, no caso do orçamento da Secretaria de Meio Ambiente, e eu diria aqui do Sistema Municipal de Meio Ambiente, convocar essa discussão por meio do CONDEMA, presidente, para que a gente possa fazer isso de maneira a mais transparente e aberta possível, chamando a responsabilidade todos os membros titulares e suplentes do CONDEMA, e obviamente todas as instituições do município que têm representação no CONDEMA já podem, inclusive a Câmara Municipal, começar a tratar desse assunto com seus representantes. Então, a nossa intenção para o próprio empoderamento do CONDEMA, realizar 2 ou 3 seminários de planejamento estratégico. O vereador Luiz Mato Grosso, do PSD, questionou o secretário sobre a limpeza do rio Baquirivu. Nós sabemos que tinha uma verba aí, a qual de 700 milhões, que era destinado para aquela obra daquele rio Baquirivu, mas, felizmente, nós perdemos porque o governo acabou desviando para Campinas. Mas a minha pergunta para o senhor é o seguinte: se tem na secretaria, se está num plano, se tem um projeto para que fizesse uma limpeza no rio Baquirivu, começando desde lá da divisa de Arujá com Guarulhos, e quem conhece aquela região sabe que vem de Guarulhos, da Mário Covas, e chegando ali, depara com aquele rio, aquela mato, uma sujeira, entendeu? E a minha pergunta para o senhor é o seguinte: se está no plano, se tem um projeto para que fizesse uma limpeza nas margens do rio Baquirivu. Vereador Luiz Mato Grosso, sua pergunta é excelente, mas para resumir eu lhe diria que não faz o menor sentido o município despender 5 centavos que seja na área de proteção ambiental e na própria calha do rio Baquirivu, que é um rio 100% de jurisdição estadual, tanto é que os recursos que foram anunciados no trecho do município de Guarulhos foram anunciados com toda a pompa e circunstância pelo governador. Todas as obras, todos os estudos pertinentes foram contratados pelo DAEE. Sempre a última palavra em relação a qualquer intervenção, tanto na área de proteção permanente, né, quanto na própria calha do rio Baquirivu, a última e a penúltima palavra sempre são do DAEE. Gostaria de frisar, só para ilustrar o que eu estou falando, o município tem recebido recentemente algumas multas do DAEE. Então veja o paradoxo que nós estamos vivendo. Num dos casos, nós temos um córrego que já está tamponado, o córrego já está coberto numa área central do município há mais de 20 anos. O município recebeu uma multa recente do DAEE por intervenção em curso d'água não autorizada, não licenciada. E por que o DAEE fez isso? Assinado por um diretor substituto, provavelmente desavisado, porque se o município for penalizado por todos os cursos d'água que sofreram alguma intervenção de canalização, de tamponamento, implantação de galerias de águas pluviais, eu acho que nós vamos precisar aqui de uns 20 orçamentos anuais para suprir só esses pagamentos de multa. Porque a cidade, ela vem sendo, a macrodrenagem da cidade vem sendo trabalhada pela municipalidade há muitas décadas. E assim é em todos os municípios, praticamente, do estado de São Paulo, né? Então, nós estamos vivendo esses paradoxos em que o rio
no período de chuvas, a prefeitura é procurada, porque a prefeitura é responsável pelo rio. No período do anúncio de obras com eloquência e obras grandiosas e importantes, é o governo do Estado. Já o vereador Guti, do PSB, indagou o secretário sobre a fiscalização ambiental. Temos algum planejamento para o aumento de fiscais da área do meio ambiente? Porque, infelizmente, a gente carece de uma fiscalização mais efetiva. Isso eu posso dizer enquanto, na qualidade de presidente da Comissão do Meio Ambiente, nós solicitamos algumas vezes a presença da Secretaria do Meio Ambiente aqui, através de técnicos, e uma em específico de fiscais. E não fomos atendidos. Obviamente que algumas vezes fomos, mas nas que a gente mais necessitou, nós não fomos atendidos. Então, só para deixar bem claro, na 36ª reunião ordinária de 2015, que aconteceu 1 de dezembro, e a gente ia tratar de problemas do condomínio Fato, Faria Lima, né, sobre arborização, recuperação da APP, dos córregos japoneses. A prefeitura tinha deixado claro, através da secretaria, em uma primeira reunião, que eles viriam em uma próxima reunião, onde trataríamos com outras secretarias. E simplesmente não vieram. E, recentemente, a Secretaria do Meio Ambiente não atendeu a solicitação dessa comissão para disponibilizar um técnico e um fiscal para a diligência, a realização de uma diligência, para averiguar uma denúncia no Jardim Novo Portugal, uma denúncia de crime ambiental. Então, a gente conseguiu identificar o descarte e a queima clandestina e criminosa de diversos tipos de resíduos, como hospitalares, industriais, entulho de recicláveis. Existe um lago, né, conhecido como Prainha pelos locais, e à margem estava instalado um galpão abarrotado de material oriundo de ferro velho aqui no município. Aqui em Guarulhos, presidente, a gente sofre um pouco com com uma certa sobreposição de atribuições das fiscalizações, né? Que surgiu inclusive com uma lei municipal. Então, as atribuições, por exemplo, do Código de Obras são de um fiscal, mas aqui citando, por exemplo, a construção irregular, mas se for em área protegida, o fiscal é da SEMA. Então, isso gera conflito com outras legislações. O que a gente tem buscado agora é exatamente trabalhar com fiscalizações compartilhadas. Então, quando um fiscal da SDU comparece numa blitz ou numa vistoria com vereadores, com a Comissão Permanente de Defesa do Meio Ambiente da Câmara, ou com algum cidadão atendendo alguma denúncia, essa vistoria, a constatação do que é feito ali pode ser imediatamente transmitido para as outras secretarias envolvidas. Nessa questão de resíduos, por exemplo, Guarulhos aprovou o seu plano de resíduos sólidos, e uma parte importante do plano diz respeito à fiscalização e controle dos descartes irregulares de resíduos do município. Fruto disso, essa casa aprovou recentemente a criação de um Conselho Municipal de Resíduos Sólidos. Espero que esteja na memória de todos os vereadores presentes, que aprovaram a criação deste Conselho Municipal de Resíduos Sólidos e também um Fundo Municipal de Resíduos Sólidos. Isso já visando dar atendimento para essa questão que é ambiental, mas também lembrando que questões ambientais no município, elas estão distribuídas em várias políticas de nível nacional, né? Então é importante que a gente não perca isso de vista. No caso de Guarulhos, o município veio decidindo, com a própria publicação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, atuar por meio de uma secretaria e aí planejando, implantando as políticas e também fiscalizando e controlando os seus efeitos. A audiência sobre o meio ambiente ainda contou com participação popular. O ativista de proteção animal, Rodolfo Aliaga, sugeriu o aumento do número de castrações no município. Quero ressaltar, senhor secretário, se o senhor puder colaborar, na medida do possível, para o aumento do número de castrações nas periferias, seria bom. Por que isso? Porque nós sabemos que quando não nasce um animal, não nasce um problema.
Não tem atropelamento, não tem envenenamento, não tem crueldade, não tem tráfico, enfim, se evita muitas coisas. Em relação à proteção animal, a gente vem discutindo isso também, como o senhor acompanha, desde 2013 no CONDEMA, e o fato é que foi discutido um castramóvel e também foi discutido a implantação de um parque, especialmente para cães no município. Nós, e aqui está o chefe de gabinete do prefeito, Hélio Arantes, nós já adiamos 2 vezes a inauguração, mas está, eu diria que 70% concluído, as obras do Parcão no Bosque Maia, né? Alguns estão apelidando carinhosamente de Cãotinho. Essa obra, para quem quiser visitar o estágio que ela se encontra, fica no final da Rua Osasco. A Rua Osasco é uma rua muito curtinha, tem apenas uma quadra, e ela começa ali na Avenida Dr. Renato Maia, quase na esquina com a Papa João 23, e termina exatamente no alambrado do Bosque Maia. É ali que nós estamos implantando o Parcão. A Secretaria de Saúde assumiu conosco, na gestão, o compromisso de instalarmos uma mini clínica ali para que seja um serviço oficial da Secretaria de Saúde na área mais central da cidade. E o Fundo Ambiental prepara um chamamento público para que alguma ONG possa fazer a cogestão desse equipamento público. Tá? Então, o nosso compromisso é que a gente inaugura o primeiro Parcão de Guarulhos ainda na gestão do prefeito Sebastião Almeida. A Secretaria de Assuntos Legislativos também apresentou sua previsão orçamentária para 2017. Ao todo, a pasta deve contar com uma receita de R$ 2 milhões. Já o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, apresentou um orçamento de R$ 774 milhões e 300 mil. E a Secretaria de Chefia de Gabinete anunciou uma previsão orçamentária de R$ 6 milhões e 100 mil. O secretário de Finanças da Câmara Municipal, Eldon Luiz Fiorim, apresentou 2 projeções de orçamento para 2017. Caso a Câmara passe a ter 37 vereadores, como prevê a lei orgânica do município, as despesas da casa serão de R$ 119 milhões. Nesse caso, as contas do órgão ficariam deficitárias em 10 milhões, já que o valor alocado pela Prefeitura está previsto em R$ 109 milhões. Como a população está abaixo de 1.350.000 habitantes, o número de novas cadeiras pode baixar de 37 para 35. Nesse cenário, a previsão real de orçamento da Câmara é de R$ 116 milhões. Após o intervalo, resumo das audiências da LDO de Saúde e da Educação. A gente volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Em audiência da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Secretaria da Saúde divulgou que tem orçamento previsto em R$ 862 milhões para 2017. A gerente da Divisão Orçamentária e Financeira da pasta, Eliane Cristina Souza, expôs a destinação dos recursos.
O total dos nossos programas seria de 862 milhões e 26 mil, sendo que 105 milhões 491 mil e 500 para o aperfeiçoamento da gestão do Sistema Único de Saúde, 229 milhões e 200 mil para a melhoria da atenção básica em saúde, 500 milhões e 600 mil para a melhoria do atendimento da população na média e alta complexidade e 26 milhões e 600 mil para a vigilância em saúde. Os dados foram comentados pela secretária adjunta da pasta, Tereza Pinho. Para a gestora, a limitação dos gastos com o pessoal imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal é um obstáculo para a melhoria do serviço prestado. Tem que ir atrás de mais recursos e sair dessa lei de responsabilidade para a saúde e para a educação, porque só assim a gente consegue também ter o recurso humano suficiente. A gente está limitado porque não consegue contratar mais. Os vereadores Guti, do PSB, e Toninho da Farmácia, do PSD, perguntaram sobre a previsão de inauguração de unidades de pronto atendimento. Quanto à UPA Paulista, quando que ela será, assim como as outras, como a UPA Cumbica também, que ainda não foi inaugurada, quando que elas serão inauguradas de fato e por que essa demora? Porque, pelo que me consta, já eram para ter sido inauguradas, mas ainda não foram. E olhando por fora, não tive a oportunidade de entrar, ainda está fechado, mas por fora parece que já está tudo pronto. Então eu gostaria de saber por que essa demora na inauguração e oferecer esse serviço para a população, por que está demorando? Qual a possibilidade ou qual será a previsão da entrega da UPA Cumbica, na qual existe muitas pessoas carentes necessitando do funcionamento daquela UPA? A Paulista, ela acabou de ser entregue à obra, tá? Nós tínhamos uma pendência que era a parte da Bandeirante, da energia. A Paulista já equacionou e a obra já foi entregue. Agora é a fase dos equipamentos e nós precisamos ter aí uma reunião com o prefeito para ver quando que a gente pode pensar em estar abrindo. Mas a obra da Paulista já foi entregue. Tá? A do Cumbica falta muito pouquinho para ela ser entregue, tá? Nessa parte aí da energia que a gente tem que fazer o equilíbrio por causa dos equipamentos que tem. Mas a nossa previsão técnica seria assim para este ano, no mais tardar a previsão do secretário seria para agosto. Tá? Mas nós dependemos ali de ter essa conversa com o prefeito para ver o encaminhamento. A Paulista ela já está um pouquinho mais avançada, porque já foi entregue. A secretária adjunta respondeu a várias perguntas dos conselheiros municipais de saúde. 8 deles subiram à tribuna. A falta de leitos no Hospital Municipal de Urgências, HMU, foi o assunto recorrente. A minha pergunta é sobre a LDO e a respeito dos investimentos. Principalmente, que eu não vi aí, a respeito do HMU. Hoje, saiu uma matéria do Folha Metropolitana falando do descaso que está acontecendo dentro do HMU com a população de Guarulhos, né? Quando discutimos a LDO e não incluímos o HMU, que segundo o secretário de Saúde, fala que tem 80 leitos, quando na realidade eu presenciei na última quinta-feira 8 pessoas internadas em cadeira de rodas, pessoas internadas como maca em cadeiras de plástico, um senhor de 82 anos, que é um desrespeito com a lei do idoso, internado com mais de 72 horas por essa mesma secretaria que diz que está tudo bem, tudo ótimo. Hoje saiu uma reportagem no HMU, chamando o HMU de Hospital dos Horrores. Tá? Aí nós vamos com um orçamento para o ano que vem de 862 milhões, abaixo do ano passado, de 2016.
Acho que, sei, alguém aí tá, sabe, acho que não está encarando a saúde como se deve. Não dá para encarar um ano de 2017, o ano que vem, problemas sérios que nós vamos ter com esse valor. Outra coisa, não sei se os senhores sabem, os contratos dos médicos, os mais médicos estão vencendo. E não vão ser renovados. Acho que todos estão sabendo. A Guarulhos vai perder, se eu não me engano, a doutora Tereza pode me corrigir, nós vamos perder 52 médicos. E aí? Já faltar 105, 110 já está faltando. Vai faltar, vamos chegar aí a quase 200. Tá? E com essa verba aqui, eu não sei aonde nós vamos chegar. Descaso seria se a gente não tivesse recebendo os pacientes. Como bem diz o Antônio do Vale, as nossas portas de entrada, elas são tímidas, elas são insuficientes. Mas acho que pior seria se a gente não desse essa assistência. As condições são precárias, mas a porta está aberta e a gente dá assistência. E dentro da carência que a gente tem, a gente procura fazer o melhor. Temos que brigar para mais. Está em licitação a ampliação do HMU. Eu acho que no máximo, talvez em 30, 60 dias, eu não gosto de dar datas, porque esses processos licitatórios eles são longos, mas já tem o projeto para iniciar a ampliação do pronto-socorro. O problema ali é o pronto atendimento. Nós melhoramos ali a sala de observação, mas ela é insuficiente. E os pacientes continuam chegando. Com essa crise, muitos pacientes perderam seus convênios particulares. Nós estamos num período de sazonalidade onde aumenta a demanda. Então, este período que vai assim de final de maio até agosto, aumenta muito a demanda nos pronto-socorros. Mas eu acho que pior seria se a gente não desse assistência. O assessor do vereador, Dr. Laércio Sandes, Erinaldo Silva Bispo, perguntou sobre as unidades de saúde no Bom Sucesso. O PA Bom Sucesso, ele entrou em reforma. Essa reforma foi garantida pelo secretário e anunciada nas mídias por 30 dias. Esse prazo permanece ou teremos esses problemas da chuva, da falta do pedreiro e etc. Depois a senhora, se possível, se a senhora responda. O BS Nova Bom Sucesso, um equipamento novo, maravilhoso, que foi construído entre a Nova Bom Sucesso e entre o Jardim Triunfo, que fica ali próximo do Zoonoses, que a senhora conhece muito bem. Equipamento lindíssimo, porém a comunidade acha aquele equipamento que está sendo mal utilizado, porque ele serviria como um PA, por exemplo, e você poderia voltar o UBS para onde está o PA hoje, que ficou obsoleto, não comporta a demanda que tem naquela região. Não seria um caso de sentar e conversar sobre essa gestão, já que ali é um equipamento grande, com várias salas, bem infraestruturado? Aproveitando para falar da Poli Bom Sucesso, em 30 dias é suficiente para resolver, mas só que com essa chuva, não dá para o pessoal estar subindo ali, então vai atrasar sim, falando também de transformar a UBS Bom Sucesso, o que acontece? A gente não pode trabalhar de apagar incêndio com pronto-socorro. Pronto-socorro é para tirar da urgência e emergência, mas se a gente quer reverter isso e dar qualidade de vida para as pessoas, nós temos que ter unidades básicas potentes para fazer a prevenção, a promoção, porque principalmente o brasileiro, ele tem a mania às vezes de não querer fazer os exames preventivos, ele é imediatista, ele quer aquele atendimento, aí ele tem aquele pico hipertensivo, tem aquela cólica renal, ele vai, corre no pronto-socorro, toma aquela medicação sintomática, resolve o problema, mas depois ele tem que acompanhar. E é na atenção básica, na unidade básica de saúde, que você tem que fazer esse acompanhamento e reverter o agravamento da doença. Então, se a gente transformar colocar um monte de pronto-socorro, você vai ter pessoas assim infartando, pessoas que você não consegue controlar, e você tem que trabalhar muito a promoção e a prevenção.
No PA Bom Sucesso tem um projeto dele ser transformado numa UPA 1. Aquela casinha do lado vai ter uma desapropriação e nós vamos ampliar, porque ali ele está numa região mais centralizada para também conseguir ser referência para o Ponte Alta, né? E se ele ficar muito longe, o acesso do pronto-socorro para toda aquela área de abrangência, que é em torno de 150 cada PA, ele faz uma cobertura de 150 mil habitantes, então ele ficaria deslocado e aquela pessoa do Anita Garibaldi, eles ficariam descobertos da urgência e emergência. Então você tem que trabalhar no total, na territorialização. Como é um mês, 2 meses para você reformar, agora depois ele vai virar uma UPA 1, tendo raio-x, tendo sala de observação, tá? Então já existe o projeto. Agora nós temos que brigar para acelerar a desapropriação daquela casinha do lado ali que tem na igreja, e aí nós vamos avançar, porque o local dele é bem estratégico. A Secretaria de Educação apresentou previsão orçamentária de R$ 883 milhões para o próximo ano. Segundo a secretária da pasta, Neide Marcondes Garcia, o valor é 5% maior que o apresentado no ano passado. Fundeb, em 2016, 405 milhões. Em 2017, nós estamos projetando 420 milhões e 84 mil, 4% a mais. MDE, 352 milhões 238 em 16, e nós estamos projetando 379 milhões 852, um acréscimo de 8%. O salário de educação, de 63 milhões 853 para 2016, o acréscimo é de 6%, estamos projetando 67 milhões 711 mil. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, em 2016 foram 11 milhões 473, 2017 13 milhões 279, um acréscimo de 16%. Do Tesouro, nós não projetamos nada. Apoio a creches de 2 milhões 715, um acréscimo de 8%, 2 milhões 943. E o Pró-Infância, 486 milhões para 2016, nós não projetamos nada para 2017. Então, para 2017, nós projetamos 5% a mais. De 841 milhões 181, nós fomos para 883 milhões 869. Pois aí nós vamos ver aí as despesas por grupo, né? Também. Pessoal e encargos. Folha, 500 milhões 174, 57%. Outros custeios, 353 milhões 543, 40%. Investimentos, 30 milhões 152, 3%. Então a composição aí, 883.869. O destaque nos investimentos para 2017 é a ampliação do número de creches. O professor Moacir conseguiu em Brasília, com a presidente Dilma, recursos para a construção de 27 creches, né? Com 15 salas cada uma, e com essas 27 creches, esses recursos para 27 creches do Pró-Infância, nós vamos atender em torno de 21 mil alunos, né? E já chegaram recursos para 11, né? Que acho que já começou a construir, né? Porque tem a contrapartida que é o município que garante, mas nós conseguimos 27 creches. Então é importante lembrar, fazem 27 creches, vocês podem pensar, mas 27 creches é pouco. Não, mas 15 salas cada uma, se nós vamos atender 20 mil alunos, e quando nós assumimos o governo em 2001, dia 4 de janeiro de 2001, que eu cheguei em Guarulhos, nós tínhamos 24 mil alunos na rede. Então nós partimos de 24 mil alunos na rede em 2001 para 116, quase 117 mil alunos hoje.
O vereador Toninho da Farmácia, do PSD, questionou a discrepância do investimento em creches em comparação a 2015. Com base na LDO de 2015, fazendo um comparativo de números extremamente reduzidos, como, por exemplo, na implantação de creches, de salas de creches, em 2015 foram necessários, para atender 72 salas de creches, 45 milhões e 700 mil reais para atender, para a construção de 72 novas salas de creches. Fazendo um comparativo com a LDO desse ano, que está sendo apresentada, para atender a construção de 74 salas de creches, um gasto de 5.530 mil reais. Essa diferença é muito grande, eu não estou conseguindo entender esse número. O diretor financeiro da Secretaria de Educação, Fernando Ferraz, fez os esclarecimentos. O vereador Toninho da Farmácia fez uma pergunta com relação aos recursos, né? Por que 70 milhões para o ano passado e por que 5 milhões para esse ano? Nós temos um total de, como a secretária falou, de 11 creches que foram do programa Pro Infância, e essas 11 creches somam 150 salas de aula. A maior parte do investimento foi com recurso do ano de 2015 e o complemento com recurso de 2016. Portanto, 75 salas de aula do ano de 2015, com 75 salas de aula com recurso do ano de 2016, soma 150 salas de aula, que corresponde às 11 creches. Então, por isso, esse valor. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Duílio Fernandes de Souza, perguntou sobre os recursos do Pro Infância, que aparecem zerados na previsão de 2017. Eu gostaria de entender qual que é o prejuízo, quais os projetos que serão prejudicados com o fim do dinheiro do Pro Infância. Eu vi que para 2017 o percentual é 0. A gente saiu de um valor X que tinha até esse ano e para 2017 não está 0. Quais os projetos que serão prejudicados e qual a perspectiva que o município tem de ter um apoio a esses projetos? Porque se é um projeto numa área de a infância e adolescência era de prioridade, né, está escrito na Constituição, e se ela tem essa extrema prioridade, como que vai ficar a priorização desses projetos para o próximo ano? O Pro Infância já foi depositado para 9 obras 50% do valor, e a previsão é que essa outra parte dos 50% ainda seja depositado no ano de 2016. Então, para as 11 obras, na verdade, essa parte do recurso que está faltando está previsto que seja depositado ainda no ano de 2016 para concluir as 11 obras. Presidente da comissão que analisa as diretrizes orçamentárias, Geraldo Celestino, do PSDB, perguntou sobre a situação das obras nos céus da cidade. Quais as obras que serão entregues esse ano? A prioridade de vocês? Porque não vai entregar todas as obras, com certeza. Nós temos hoje 4 obras que estão acima de 50% executada. É a obra da Vila Branca, que ela fica na região ali de Dinamarca, Pimentas. Nós temos a obra do Nova Carmela, ela fica naquele loteamento novo, Nova Carmela. Nós temos a escola que fica dentro do Céu Bom Sucesso, que a escola, o paliteiro dela, a parte da metálica já está pronta, é só fazer os fechamentos. E a obra do Vila Alzira. São as obras que estão mais adiantadas e têm possibilidade de ser entregue esse ano. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Na próxima sexta-feira voltamos com mais uma retrospectiva das audiências da LDO realizadas no mês de junho. Até lá!